A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 25, nos versículos de 1 a 40. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Então, de novo, o Senhor Deus toma a iniciativa e fala para Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Então, aqui já temos a aprendizagem. As ofertas ou a oferta, ela é um mover do teu coração. Tu tem que ter gratidão. A oferta não é o bem material, o dinheiro, não é algo externo, exterior. A oferta vem de um coração movido, comovido, grato, que adora, que busca Deus, que quer agradar a Deus, que quer dizer: Senhor, muito obrigada, que tem alegria de participar, que tem felicidade de fazer parte. Então, tu oferta com o coração, tu oferta com alegria, com disposição, com gratidão. Não é por obrigação, por constrangimento. O pior, por interesse, para aparecer, para se mostrar. O Senhor Jesus disse que ricos ofertavam do que lhe sobravam, e a viúva ofertou 2 moedas, e essa foi a oferta maior, porque ela deu tudo o que tinha. Então, aqui tu já tem uma lição. Tu tem que ofertar com o teu coração, cujo coração o mover para isso. É de dentro para fora. Tu entende? E Deus está dizendo: tragam-me uma oferta. Então tu entrega para homens, né? Mas é Deus que recebe. Sabemos que a casa de Deus precisa de mantimento, de manutenção. Mas o que tu tá fazendo é para Deus. É uma oferta para Deus. E tu sabe que isso aumenta o teu relacionamento com Deus. Ofertar, dizimar, sacrificar, fazer votos, oferecer algo para Deus mostra um estreitamento nessa relação, nesse relacionamento, nessa amizade e intimidade com Deus. O povo estava aprendendo a conhecer o Senhor. Havia uma necessidade de se conectar, usando uma palavra bem moderna, né? Se conectar com Deus. Então, uma forma de estabelecer uma conexão com Deus é ofertar, é agradar a Deus. Nós não gostamos de receber presentes, surpresas, agradinhos, mimos? Pois bem, Deus está dizendo: tragam-me uma oferta. Tudo que Deus criou foi para nós. Ele estabeleceu o mundo inteiro, toda a criação. E depois ele colocou o homem, né, e a mulher no jardim. Tudo estava preparado, com amor, com carinho. E agora ele pede uma oferta. Tragam-me uma oferta. Porque quem quer conviver com alguém egoísta, com alguém mesquinho, avarento, tacanho? Não. Nós gostamos de conviver com pessoas generosas, que abençoam, que amam, né? Então Deus quer nos ensinar a ser essa pessoa
essa pessoa de bom coração, essa pessoa generosa, essa pessoa desprendida, essa pessoa que vê a necessidade do próximo e se apressa. E no caso, que quer se relacionar com Deus. Porque sim, presentes, né? Nós podemos agora substituir por ofertas, é uma linguagem de amor. É uma linguagem de amor. É uma forma de dizer: Pai, eu te amo, muito obrigada, Senhor. Então aqui tu tá vendo um princípio, primeiro passo, um começo desta conexão. Eles não conheciam o Senhor, eles estavam conhecendo a cada passo no deserto. Eles eram escravos. O que eles conheceram do Senhor? O que eles viram? O que Moisés dizia, as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Estão vendo a coluna de nuvem, a coluna de fogo, eles estão vendo as maravilhas de Deus, como eu disse, os efeitos especiais. Mas e quem é Deus? Quem é o Senhor? Então Deus está dizendo para eles: tragam-me uma oferta. Claro, agora a gente vai saber o motivo. Mas é muito importante. 3. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Vou parar aqui. Então, olha só. O povo era escravo no Egito, mas na saída do Egito, naquela pressa, naquela correria, lembra? Em pé com as sandálias, os pães sem fermento, as ervas amargas, o cordeiro, tudo aquilo que representava a Páscoa do Senhor, a primeira Páscoa. Deus disse: peçam para os seus vizinhos e para as suas vizinhas objetos de ouro, prata e roupas. Lembra? E o próprio Deus falou que isso seria os despojos. Era uma guerra entre o Deus dos hebreus e o Deus dos egípcios, ou os deuses, as divindades, ou o próprio faraó. E nós pontuamos e estudamos que era uma guerra entre o bem e o mal. Então, quando Deus vence essa guerra, essa batalha, quem perde tem que pagar o despojo, os despojos. Então, os israelitas despojaram os egípcios, sem nenhum tiro, nenhuma lança, nenhuma violência, nenhum estresse. Eles queriam tanto que o povo saísse, porque lembra da morte dos primogênitos, que eles saíram cheio de ouro, cheio de prata, cheio de roupas, cheio de bens preciosos. E agora, o mesmo Deus que disse para eles pedir para o vizinho, para a vizinha, está dizendo: tragam-me uma oferta. E ele está listando, parece mesmo, né? Assim, uma lista: ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, enfim. Para quê? Para o santuário. Olha só, esse é aquele momento de sublinhar. E farão para mim um santuário. A gente tem que contextualizar que cada divindade, cada deus, falso deus, ídolo do Egito, tinha um templo, um santuário, um altar, uma estátua, uma forma de receber adoração, né?
E Deus está ensinando o povo. Ele está mostrando para o povo: eu vou habitar no meio de vocês. Mas como eu sou santo, 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 eu preciso de um santuário. E este santuário vai ser construído com o que tem de melhor nesta terra. Então, esta oferta que vocês vão trazer para mim, de ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, eu estou só citando os primeiros, linho fino, são para o santuário de Deus. Que é o quê? O que é o santuário? É o tabernáculo. Não sei como está na tua Bíblia. Tabernáculo de Deus com os homens. A habitação de Deus com os homens. A morada de Deus com os homens. Era uma forma de recriar, recomeçar, se reconectar. Havia a iniciativa de Deus desta conexão com o povo. Há uma conexão do povo com Deus, de Deus com o povo. Eles iriam participar da construção do santuário doando, ofertando. Eles estariam unidos, ligados, conectados com Deus através destas ofertas e desta construção. Então, o que é o santuário? O santuário é uma forma e também é um local de adorar ao Senhor, de honrar ao Senhor, de prestar culto, sacrifício, louvor, adoração ao Senhor. Este lugar era um lugar sagrado, santo, valioso, especial, consagrado, porque era a habitação, a morada de Deus. Quem que podia estar no tabernáculo? Tu pensa que 2 milhões de pessoas? Não, era a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, a tribo que tinha sido separada por Deus. Deus estava recriando, né, como eu disse, um Éden, um lugar santo, protegido, com toda a simbologia. Era uma restauração da comunhão, a restauração do paraíso. Porque no paraíso, no Éden, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão, né? Havia essa conexão, essa ligação, essa união. E isso se perdeu porque o povo estava escravo no Egito. Então Deus agora está se reconectando através da construção do santuário. Vamos para o 9. Segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Então, o que a gente tem aqui? O Senhor Deus dizendo que há um modelo, que há um exemplo. E isso foi visto. Olha, vou repetir. Segundo tudo que eu mostrar. Então, eu tô te mostrando, tu tá vendo. Segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Aí tu lê isso aqui e passa batido. Modelo, móveis, tal, tabernáculo. Aqui há uma menção do Senhor Jesus. Porque Moisés estava na presença de Deus, ele estava no monte. E Deus mostrou para Moisés. Deus revelou para Moisés o modelo. Aí eu te pergunto, quem é o modelo? Quem é o exemplo? O puro, o perfeito, o maravilhoso? O Senhor Jesus. Então, é isso que eu digo, ó. No Novo Testamento, tu tem a figura encarnada do Senhor Jesus. Mas no Antigo Testamento, no Velho Testamento, tu tem sombras, indicativos, tipos de Jesus. Então, quando ele diz, ó, que
que eu tô te mostrando o modelo. Qual é o nosso modelo? Qual é o nosso irmão mais velho? Qual é o nosso exemplo? Qual é a estatura do varão perfeito? É Jesus. Então Moisés recebeu o modelo diretamente de Deus. E aí tu tem que lembrar que quando o Senhor Jesus estava na terra, no Monte da Transfiguração, quem apareceu para ele? Moisés e Elias. Então assim, ó, isso é também uma conexão com a transfiguração, que naquele momento Moisés e Elias simbolizavam a lei e os profetas. Este é meu filho amado, a ele ouvir. Então, tu não ia mais ficar apegado à lei e aos profetas, porque tu tinha o modelo perfeito ali. Tu tinha o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o tabernáculo. A expressão tabernáculo, que foi traduzida para nós, é esse Deus Emanuel, esse Deus conosco. Tabernaculou, quer dizer, habitou, morou, se encarnou, se fez homem para nos salvar. Então, como eu disse, tudo na Bíblia tem uma razão, tem um significado e aponta para o Salvador, para o Senhor, para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, para Jesus. 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. Já vou ter que parar. Lembra quando a gente estudou sobre algumas árvores, principalmente no Gênesis com Abraão, e eu procurava explicar para vocês o porquê Deus escolhia esta árvore ou esta madeira e não aquela? Porque todas têm um significado. E isso, de novo, mostra a conexão. A palavra do vídeo é conexão, né? A ligação de Deus com a natureza e de nós, seres humanos, com essa natureza. Nós fazemos parte da natureza. E as árvores nos ensinam. E a acácia, esta madeira, ela é uma madeira extremamente resistente, extremamente durável, mas ela é flexível, ela permite que tu trabalhe com ela. Olha se isso não aponta para o Senhor Jesus também. Eterno, majestoso, mas se esvaziou. Foi ferido e ferido de morte para nos salvar. E esta madeira, ela tem resina. Dela sai... a resina não é um líquido, né? Ela é uma substância, algo que tu consegue ver que tem na madeira. Como se fosse um óleo. Então, o Senhor Jesus foi esmagado. Foi esmiuçado, foi apertado, foi sacrificado. E ele liberou para nós a vida, a salvação, a cura, a libertação. Então, essa madeira de acácia tem toda essa simbologia. E toda vez, já falei para vocês, quando fala em madeira, quando fala em madeiro, quando fala em árvore, aponta para a cruz. Porque Jesus se tornou maldito, amaldiçoado, porque morreu no madeiro. E foi a cruz que nos salvou. Ele ressuscitou, mas para ressuscitar ele teve que morrer na cruz. Então, também farão uma arca de madeira de acácia. Lembra da arca de Noé? A Bíblia toda é maravilhosa, se explica. É só tu ter um coração que queira aprender. Tu ter um coração ensinável. Vou repetir. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Aí tu imagina, Deus deu as medidas específicas, assim como na arca de Noé. Revista a arca de ouro puro. Então, o ouro simboliza o metal mais precioso, mais valioso, mais especial, mais sagrado, né?
É o ouro puro, o ouro fino, o ouro refinado. Então tu vai revestir a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Aí eu vou ter que te falar. Nós somos refinados pelo fogo. Por quê? Porque nós temos que ter ouro por dentro e por fora. A nossa santidade, nossa santificação, o nosso processo de transformação, de restauração, o novo nascimento é diário, é constante. Então, o ouro fino, refinado, aquele que passa pelo fogo e continua puro, cada vez mais puro, simboliza algo santo, sagrado, separado, valioso, especial. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Então, a arca da aliança, ela simboliza o trono de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. E ela era o único, vamos assim, objeto, o único móvel que ficava no Santo dos Santos, que era totalmente escuro. Era totalmente protegido. E o sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma única vez no ano, no dia da expiação. E tem toda aquela história que é real, dos sinetes, né, que ficavam na orla da roupa, porque se ele não tivesse em santidade, ele iria morrer na presença do Senhor. E aí ninguém ia poder entrar lá. Então eles puxavam, porque parava de ouvir os barulhos dos sinos. Aí o que aconteceu? Teve um mal súbito, sei lá, morreu. Aí eles puxavam o sacerdote, o sumo sacerdote. Então ninguém via a arca, ninguém via. Ela ficava no Santo dos Santos. E para que essas argolas? Para que tudo isso? Porque não podia colocar a mão. Essas argolas e esses varais era mais uma forma da santidade. Lembra dos pães sem fermento? Então não podia ter mistura, não podia ter a atuação humana pecaminosa. Não, tu não podia tocar, ferir, encostar na santidade de Deus. Então o que é feito? Argolas e varais para transportar a arca, para que ninguém tocasse a mão na arca, para que ninguém ferisse a santidade de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. Como nós somos santos, separados, por quê? Porque o Espírito Santo, que é santo, habita em nós. Então, tudo isso é para nos ensinar que o Deus que nós servimos é santo. E pensa naquele povo. Eles também estavam aprendendo sobre a santidade de Deus. Por isso as argolas e por isso os varais. 17. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Põe o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Bom, o que é propiciatório? Vocês viram propiciatório? Quantas vezes eu repeti? Em primeiro lugar, o propiciatório, ele é como uma
tampa, uma placa, uma cobertura de ouro maciço, compacto, que ficava sobre a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança, eu falei, simboliza a presença de Deus, o trono de Deus, a glória de Deus. O propiciatório era esta tampa que cobria a arca, porque dentro da arca da aliança, ficava uma urna, um pote, um vaso com maná, o bordão de Arão que tinha florescido e as tábuas dos 10 mandamentos. Então, tudo isso simbolizava, olha só, a provisão, a presença, a santidade de Deus, a palavra de Deus, a glória de Deus. Isso ficava dentro da arca, então tinha que ter uma tampa, e essa tampa era de ouro. E aí essa tampa que se chama propiciatório, que também era de ouro puro. E tem os 2 querubins. Que o que acontece? Há muita controvérsia a respeito dos querubins. O que a gente entende de querubins? Anjos, mas não são quais, não é qualquer anjo. Era um anjo guardião. Eram 2 querubins que eram guardiões. Lembra que no Éden também tinha 2 querubins? Tô falando para vocês, isso aí era uma forma de ensinar o povo, de resgatar o povo, de uma conexão com o povo, Deus com o povo, uma união, né, uma amizade. Então o que acontece? Para que não houvesse nenhum tipo de interferência ou de, sei lá, profanação, invasão, qualquer coisa errada, 2 querubins. Sim, quando tu vai num lugar que tem uma pessoa muito importante, sempre tem guarda, segurança, né? Então, assim, esses 2 querubins, eles ficavam assim, com as asas, eles cobriam. Tu dá um Google, tu vai ver várias imagens dessa tampa, desse propiciatório. Uns dizem que esses querubins tinham um formato humano, outros dizem que era como se fosse um leão. Sinceramente, eu não me detenho nesse tipo de coisa. O que quer dizer? Quer dizer a majestade de Deus, o poder de Deus. E olha o que ele diz: eu falarei contigo. Olha ali no 22, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Então, nesta tampa, entre os querubins, é que Deus falava, certo? 23. Faça também uma mesa de madeira de acácia, já falei da acácia. Terá um comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Então, de novo, medidas específicas. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Então, de novo, tu não vai pôr a mão, tu vai carregar nas argolas. Faça estes cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Está bem explicado. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que serão oferecidas as libações. A gente já estudou em Gênesis sobre as libações, né? Que podia ser de água, de vinho, de azeite. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Aí agora, o que simboliza a mesa dos pães da proposição? Eram 12 pães que simbolizavam as 12 tribos. Também era santo, sagrado, tudo tu viu que era de ouro. Provisão de Deus, o sustento de Deus. Nós sabemos quem é o pão da vida. Jesus. Nós sabemos. E essa mesa ficava de frente para o candelabro. Ela ficava, vamos dizer assim, posicionada
de uma forma que a luz iluminasse, né? Isso significa a bênção de Deus. A nossa vida, né, é iluminada por Deus, pela presença de Deus. A nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais. E tem uma história, né, sobre Davi, que comeu os pães da proposição. 31. Faça também um candelabro de ouro puro. De ouro batido deverá ser feito este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Então, essa descrição já é muito semelhante a uma árvore. Este candelabro, ele simboliza a árvore da vida. E claro, como eu acabei de falar, a luz eterna, a luz perpétua, a luz da aurora, a luz que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. A luz do mundo, Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Esta palavra candelabro no hebraico é menorá. Nós já temos vídeos no canal sobre menorá, é só tu procurar aí. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Aí eu tô lendo, tu tá ouvindo, tu fica pensando, mas é porque pensa no modelo, pensa no desenho, pensa no projeto, pensa que eles tinham que fazer exatamente como Deus mostrou e como Moisés transmitiu as palavras do Senhor. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Quer dizer, não podia ter emenda, não podia ser remendado, colado, não, tinha que sair tudo junto. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele, que eu já expliquei. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vou parar aqui, tá? No 39. Então, o candelabro, eu acho que é o mais fácil de entender, porque é a luz ilumina. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem andar com Jesus não vai estar em trevas. Enfim, eu acho que é o mais fácil de entender de todos os outros, assim, né? Então, a luz para o tabernáculo, a luz para o mundo escuro, a luz para cada um de nós, a luz para o pão, para a provisão, a luz. O candelabro iluminava o tabernáculo. Agora vem o 40. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Então a gente falou no 9 sobre o modelo. E agora ele encerra falando novamente do modelo. Então, nós temos que seguir o modelo, nós temos que seguir a Jesus. Moisés viu o modelo original. Foi mostrado para Moisés. A Bíblia também diz que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Então Deus revela, Deus dá tesouros, preciosidades para os seus santos. E essas medidas específicas, esses detalhes, mostram assim, o cuidado de Deus e a fidelidade de Moisés em transmitir todas as palavras que Deus mostrou. E tudo isso era móvel, era montado e desmontado, era aberto e fechado, era levado daqui para lá, de lá para cá. E isso aponta para o Senhor Jesus, porque Jesus morreu e ressuscitou.
Ele estava no céu e veio para a terra, e da terra ele voltou para o céu. Então o tabernáculo montado e desmontado é também algo que aponta para o Senhor Jesus, para o Deus conosco, o Deus Emanuel.